Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Vamos ao destaque do dia, queda da pobreza. Brasil tirou 8.700.000 pessoas dessa condição entre 2022 e 2023. É a primeira vez que o contingente de pobres no país fica abaixo de 30%. Estudo do IBGE aponta que programas sociais foram fundamentais para o resultado. Pablo Mundim. Além do Bolsa Família e do Acredita, o governo federal também tem outros programas sociais de combate à pobreza, como o Pé de Meia, que paga um auxílio para manter os alunos na escola, Alimenta Brasil, que incentiva a agricultura familiar, e o benefício de prestação continuada. E você vai ouvir também Defesa Civil Alerta. Novo sistema começou a funcionar hoje para informar a população sobre situações de emergência. A ferramenta vai emitir sinal sonoro nos celulares e dar orientações sobre o que fazer em casos como enchentes ou deslizamento. E ainda, mais de 20.000 passagens aéreas já foram vendidas pelo Voa Brasil. O programa permite que aposentados do INSS comprem os bilhetes por até R$200. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. A pobreza e a extrema pobreza no Brasil caíram em 2023 e atingiram os menores patamares da série histórica iniciada em 2012. Em um ano, mais de 8 milhões de pessoas saíram da pobreza no país e mais de 3 milhões deixaram de viver em situação de extrema pobreza. Para o IBGE, que coletou os dados, o aquecimento do mercado de trabalho e o pagamento de benefícios sociais, como Bolsa Família, foram os principais motivos para reduzir a pobreza e a extrema pobreza no país. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que de 2022 a 2023, a proporção de pessoas consideradas pobres no Brasil, aquelas que recebem até R$ 665, diminuiu de 31,6% para 27,4%. É a primeira vez que o percentual fica abaixo de 30%. Em números absolutos, o índice de pobres caiu de 67,7 milhões para 59 milhões em 2023. Isso significa que 8 milhões e 700 mil pessoas deixaram a condição de pobreza. O levantamento também revela a queda na proporção de pessoas consideradas extremamente pobres, aquelas que sobrevivem com até R$ 209 por mês. O estudo aponta que esse índice recuou de 5,9% em 2022 para 4,4%. De 2022 a 2023, cerca de 3 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza no país, recuo de 12,6 milhões para 9 milhões e meio de pessoas. É o menor patamar da história. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, os resultados positivos mostram o esforço do governo federal em erradicar a fome no Brasil. A qualificação profissional, ali o apoio para o crédito, para que as pessoas, pelo emprego, pelo empreendedorismo, possam ali aproveitar as oportunidades. São milhões que passaram a trabalhar com emprego, como empreendedores. E agora nós vamos seguir adiante para que possamos garantir mais redução. A pedagoga Graziela Araújo, de Parnaíba, no Piauí, começou a receber o Bolsa Família há 2 anos, quando perdeu o emprego. A renda de R$ 600 serve para comprar comida, roupas para o filho e pagar as contas de luz e água. Graziela se inscreveu recentemente no programa Acredita, no Primeiro Passo, que oferece apoio financeiro a inscritos no Cadastro Único que querem empreender. Com o empréstimo, ela investiu numa escola de reforço em sua comunidade. Peguei um crédito de R$10 mil, no qual eu parcelei em 10 vezes, para justamente esse dinheiro ser utilizado na compra de móveis para minha escolinha, cadeira, mesa, estante, jogos, livro de leitura. Além do Bolsa Família e do Acredita, o governo federal também tem outros programas sociais de combate à pobreza, como o Pé de Meia, que paga um auxílio para manter os alunos na escola, Alimenta Brasil, que incentiva a agricultura familiar, e o benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo por mês a idosos a partir de 65 anos ou a pessoas com deficiência de qualquer idade.
Reportagem Pablo Mundim. E olha, o mesmo estudo que apontou a diminuição da pobreza mostrou também que a educação infantil cresceu em 2023 e retomou o patamar pré-pandemia. A frequência escolar para crianças de 0 a 3 anos de idade passou de 36% para 38,7% e para 4 a 5 anos de idade, de 91,5% para 92,9%. Segundo o IBGE, o Brasil voltou a avançar no cumprimento de uma das metas do Plano Nacional de Educação no período de 2022 a 2023. Ele estabelece, por exemplo, a universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. E os Ministérios da Educação e da Cultura assinaram hoje acordos de cooperação voltados para ações conjuntas em escolas de tempo integral e nas universidades. Mestres de cultura, pessoas com notório conhecimento sobre as tradições culturais locais, vão desenvolver projetos em escolas e universidades. Em 10 universidades federais serão investidos R$8 milhões nesses projetos. E para as escolas de tempo integral, o investimento será de R$10 milhões em 2025. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou alguns dos projetos que serão desenvolvidos pelos mestres de cultura na educação básica. E agora eles vão ser professores nas escolas públicas do ensino médio e do ensino fundamental, com atividade de dança, de cinema, de teatro, de música, enfim, das tradições populares, dentro de cada escola de tempo integral desse país. E a ministra da Cultura, Margarete Menezes, reforçou que o projeto é bom tanto para os jovens quanto para o desenvolvimento da cultura popular. Um cenógrafo, buscar gente para fazer cenário, buscar gente para pintar. Então, são várias cadeias de produção artística que se desenvolvem a partir de uma ação dessa. De uma dimensão da arte, da cultura popular, que vai ampliar os horizontes dos jovens. Um outro acordo prevê o desenvolvimento de estudos e evidências sobre o impacto da arte e da cultura no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Conhecer mais o potencial das periferias. Para isso, foi aberto um novo cadastro para que mais iniciativas entrem no mapa das periferias. O objetivo é coletar e produzir dados sobre as potencialidades e as vulnerabilidades das comunidades em todo o Brasil. O mapa já conta com mais de 3.200 ações. Para acessar, vá em mapadasperiferias.cidades.gov.br. Pois é, atualmente quase 16 milhões de pessoas moram em favelas no país. Pensando nesse público, o governo criou o Periferia Viva. Com um investimento total de 5 bilhões e 300 milhões de reais, o programa contempla a urbanização de favelas em 59 territórios periféricos, distribuídos por 48 municípios. O Periferia Viva é coordenado pelo Ministério das Cidades e reúne 30 políticas públicas integradas, com foco em urbanização, inovação, fortalecimento social e comunitário. Durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre uma das ações do programa, que é garantir CEP para quem ainda não tem endereço, uma parceria com o Ministério das Comunicações e os Correios. Junto com o Ministério das Comunicações, com o ministro Juscelino Filho e, obviamente, toda a equipe dos Correios. E aí nós estamos fazendo um trabalho onde a gente vai levar, ou seja, o CEP para aquela casa, ou, no mínimo, aquela comunidade vai ter um CEP único, né? Obviamente, no futuro, caminhando para que cada casa possa ter o seu CEP. Ainda sobre moradia, o ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre as ações para acelerar as obras paradas do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Bota para Andar, onde nós estamos dialogando com as prefeituras, com a justiça, com os governos de estado e com a comunidade, para que a gente possa fazer o processo de finalização dessas unidades habitacionais. A gente tem avançado bastante, nós já entregamos mais de 30 mil novas unidades, desde que nós chegamos aqui ao Ministério das Cidades, já retomamos mais de 25 mil obras que estavam paralisadas, para que a gente possa chegar ao final do governo do presidente Lula, a gente não tem nenhuma obra paralisada. O ministro anunciou ainda que 1.319 moradias serão disponibilizadas para famílias atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul, nas modalidades reconstrução e calamidade.
Em apenas 4 meses de funcionamento, o programa Voa Brasil já levou mais de 20 mil aposentados em viagens pelo país. O objetivo é permitir que mais pessoas possam viajar, oferecendo preços mais acessíveis, incrementando a aviação civil e também movimentando a economia. Há mais de um ano, Eliane Muniz, de Brasília, não vê o filho que mora em Campinas, São Paulo. Mas, com a emissão das passagens pelo programa Voa Brasil, a aposentada vai conseguir realizar esse desejo no próximo mês de março. Estou me sentindo já realizada. Graças a Deus, eu vi meu filho querido, né? Saudades. Comprei 2 trechos de volta e vou passar 2 semanas com ele. E o programa Voa Brasil segue beneficiando milhares de aposentados do INSS, com passagens aéreas de R$200 o trecho. O programa fechou o 4º mês de funcionamento com 20 mil aposentados transportados. Para se ter uma ideia, o número seria suficiente para lotar mais de 150 aeronaves. Os pousos e decolagens foram de 77 cidades, em todos os estados brasileiros. O secretário nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, destaca o caráter inclusivo do programa. Esse é o resultado do primeiro programa de inclusão social de brasileiros na aviação civil brasileira. Pessoas que estavam fora do mercado da aviação civil, que nunca viajaram de avião ou que pelo menos não viajaram nos últimos 12 meses, que tiveram a oportunidade de comprar passagem aérea pelo valor de até R$200. É o governo federal promovendo a inclusão social, incrementando a aviação civil e fazendo com que todo brasileiro possa ter acesso ao transporte aéreo no Brasil. Os 10 destinos mais procurados até agora foram São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte. Juntas, elas receberam quase 80% de todo o volume de reservas do Voa Brasil nestes 4 meses. Cada aposentado do INSS pode adquirir até 2 trechos por ano no site gov.br/Voa Brasil. E o programa deve ter uma segunda etapa voltada a estudantes de baixa renda no primeiro semestre do ano que vem. Reportagem Graziela Mendonça. Agora é para valer. Depois de ser testado, entrou em funcionamento hoje o Sistema de Alerta da Defesa Civil Nacional para risco de desastres ambientais. O alerta será usado nas regiões Sul e Sudeste e os moradores não precisam de cadastro prévio e nem pagar pelo serviço. São mensagens de texto e alertas sonoros que surgem na tela do celular, mesmo que o usuário esteja acessando outro conteúdo ou com um aparelho no modo silencioso. Ricardo Branco, coordenador de alerta e inovação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, explica como vai funcionar o sistema, que não precisa de cadastro prévio. A mais moderna tecnologia que existe no mundo também é um sistema gratuito. Toda vez que os órgãos de meteorologia informarem que existe alguma situação de risco muito alto, risco extremo, os estados vão poder emitir esse alerta para áreas e a população vai receber em tempo real essa informação no seu telefone celular. E a gente peça para que a população sempre siga as orientações da Defesa Civil local. Levaram meses para que a empresária Carla Carnevale de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, reconstruísse a padaria que foi totalmente destruída pelas enchentes que atingiram o estado no mês de maio. Ela acredita que se houvesse um sistema de alertas na época da tragédia, muito poderia ter sido evitado. Se nós tivéssemos esse sinal sonoro, essa ferramenta antes da enchente, né? Talvez a gente pudesse sim ter se precavido melhor, né? E muita gente talvez pudesse ter sido retirada antes e não ter passado todo aquele trabalho que passou, né? O sistema foi testado em 11 municípios no último mês e foi aprovado por 87% das pessoas. Nas regiões Sul e Sudeste, o alerta abrange uma população de 100 milhões de pessoas. Reportagem Nazi Brum. Construção de pontes, recapeamento de trechos destruídos de estradas, aberturas de novas ligações entre localidades isoladas. A área de engenharia do Exército colabora para a execução de obras civis em todo o país. Saiba mais na reportagem de Lani Barreto. O setor de engenharia do Exército realiza obras como a construção e a manutenção de rodovias, portos, aeroportos, pontes e barragens em todo o país. Na área, a Força Terrestre emprega aproximadamente 2.000 homens e mulheres em 13 organizações militares especializadas.
Recentemente, a Engenharia do Exército entregou uma ponte no Rio Grande do Sul, na altura da cidade de Arroio Grande. A estrutura reestabeleceu um importante trecho da rodovia estadual RSC 287, que liga o município de Santa Maria à região da Quarta Colônia. A ação contou com o emprego de cerca de 95 militares e 30 viaturas. O diretor de Obras de Cooperação do Exército, General Guilherme Langaro Bernardes, enfatiza as capacidades da Força Terrestre. A engenharia do Exército pode ser chamada para atuar em qualquer situação ou local, podendo ser empregada em obras de infraestrutura ou em apoio à defesa civil, em qualquer parte do nosso território. Nós temos condições de executar obras rodoviárias, ferroviárias, portos, aeroportos e obras hídricas. A maior parte das obras são efetuadas em parceria com órgãos públicos, como o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Como exemplo, na região sudeste, os militares finalizaram o primeiro lançamento de asfalto na BR-367 entre os municípios de Salto da Divisa e Jacinto, em Minas Gerais. O trecho tem grande importância por viabilizar o escoamento da produção local. Quando concluída, a rodovia será uma alternativa de ligação entre o estado de Minas e o extremo sul da Bahia. O general Bernardes comenta sobre a obra. O trecho da BR-367 de responsabilidade do Exército é uma implantação rodoviária que abrange serviços de desmatamento, drenagem, terraplenagem e, como última tarefa, o asfaltamento. O trecho a ser pavimentado é de 15,32 quilômetros. Na região norte do país, o Exército e o DENIT continuam no Amapá os trabalhos de pavimentação em trecho da BR-156, parte sul. Reportagem, Lane Barreto. Mais 3 terras indígenas tiveram o decreto de demarcação assinado pelo presidente Lula hoje. Em Santa Catarina, são os territórios de Morro dos Cavalos, em Palhoça, e Todo Imbu, na cidade de Abelardo Luiz. A terra indígena Morro dos Cavalos pertence aos povos Guaranimbia e Andeva. Já de Todo Imbu, abriga os Caingangue. A terceira terra demarcada foi a Potiguara de Montemor, localizada nos municípios paraibanos de Rio Tinto e Marcação. Ela abriga o grupo indígena Potiguara. Com essas, já são 13 as terras indígenas homologadas entre 2023 e 2024. O presidente Lula comentou que mais terras deverão ser reconhecidas pelo governo. Nós temos mais 2 anos de governo e é mais 2 anos que a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa legalizar e entregar todas as terras que tiver sob a nossa possibilidade. É preciso acabar com a polêmica desnecessária, se a terra é indígena, se não é indígena, sabe se eles têm direito, se não têm direito. Na hora que a antropologia diz que ele tem direito, na hora que é provado que a terra é indígena, na hora que o Ministério da Justiça consegue homologar essa terra, nós não teremos nenhuma preocupação em brigar com quem quer que seja para que a gente faça valer a nossa Constituição. A tecnologia 5G já está liberada para ser implantada em todos os municípios do Brasil. Isso significa que as operadoras de telefonia móvel poderão levar a tecnologia para todo o país, conforme o cronograma de cada uma. Atualmente, 770 cidades já têm 5G ativo na faixa 3,5 GHz, com 35 milhões de usuários. Para que a liberação da faixa fosse feita, eram necessários alguns pré-requisitos, como a diminuição de interferências e instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital na residência das famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal. E já foram instalados mais de 4 milhões e 400 mil kits. Para verificar se tem direito à instalação gratuita dos equipamentos, os inscritos no cadastro único devem entrar em contato com a instituição responsável por meio do site sigaantenado.com.br ou pelo número 088-729-2404. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
O setor de eletroeletrônicos brasileiro cresceu 29% de janeiro a setembro deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, que também projetou um crescimento de 25% em 2024. Na reunião de hoje, com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, representantes do setor anunciaram 5 bilhões de reais em investimentos de 2025 a 2027. A iniciativa quer estimular atividades estratégicas, como a inovação de produtos e a ampliação e construção de novas fábricas. Entre 2023 e 2024, o setor já havia aplicado recursos também na ordem de 5 bilhões. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin comentou que investimentos na indústria ajudam a impulsionar a economia. Quando a gente vê o crescimento do PIB no Brasil, ele se dá pelo consumo de bens duráveis, então é exatamente a população melhora a renda, melhora o emprego, ele quer ter uma televisão nova, uma geladeira nova, um fogão novo, com mais eficiência energética, com mais qualidade, então isso está impulsionando o crescimento da economia e bens de capital. Investimento na indústria, ampliação de indústrias, novas indústrias. Uma nova política nacional de inteligência foi aprovada hoje pelo Conselho Consultivo responsável pelo setor. Mais alinhada com os valores democráticos e a preservação dos direitos humanos, a proposta de atualização da política trata da segurança da sociedade, proteção de dados sensíveis e riscos transnacionais. Na primeira reunião, desde que foi reformulado, o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, aprovou a proposta de nova Política Nacional de Inteligência. O documento atualiza a política de 2016, dando mais força aos valores do Estado democrático, como ética e proteção aos direitos humanos, como destaca o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Vivenciamos um período onde o nome da ABIN esteve vinculado a ações que não condizem com o Estado democrático de direito e, portanto, esse novo sistema, esse novo plano nacional de inteligência, ele garante segurança, garante capilaridade, mas ao mesmo tempo reafirma o papel institucional e de instituição de Estado brasileiro a favor e defensor da democracia. Para começar a valer, a nova Política Nacional de Inteligência deve ser formalizada por meio de decreto presidencial. Entre os temas que serão tratados na nova política está a segurança da sociedade, a proteção de dados sensíveis e riscos transnacionais. O objetivo é prevenir ameaças, proteger o conhecimento sensível e garantir a segurança da sociedade. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Corrêa, afirmou que a nova política atende aos novos desafios do país. A nossa preocupação foi, essa política tem que refletir a necessidade atual. E aí a proteção do Estado democrático de direito, o combate ao extremismo violento, a desinformação, né, o papel definido da inteligência, né, na produção de conhecimento para assessoramento das decisões, a contra-inteligência protegendo dados sensíveis e estratégicos do país. Né. O Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência também aprovou a criação de um grupo de trabalho para atualizar a Estratégia Nacional de Inteligência e atender à nova política do setor. O grupo terá 120 dias para concluir o trabalho. Reportagem Luana Karen. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União divulgou a nova edição da lista de alto risco da Administração Pública Federal. O documento reúne riscos que podem ter grandes impactos sociais, ambientais e econômicos. A publicação está dividida em 29 temas, entre eles contratações públicas, segurança cibernética, controle do desmatamento e dívida pública. Os riscos apontados levam em consideração a quantidade de recursos envolvidos em cada ação e a quantidade de pessoas afetadas. O documento detalha os problemas encontrados, sugere soluções e explica o motivo de cada tema ser considerado de alto risco.
O objetivo principal da publicação é incentivar a administração pública a reduzir os riscos em políticas públicas essenciais. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal prossegue com julgamento sobre responsabilidade civil das plataformas digitais. STF confirma a liberação de emendas parlamentares. TSE reafirma que pesquisas divulgadas em ano de eleição devem ser registradas. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de 2 recursos que tratam da responsabilidade civil das plataformas digitais. O julgamento tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do STF deverá ser aplicada em processos semelhantes em todo o país. Marcelo Della Libera. Os 2 recursos analisados pelo plenário do STF tratam da responsabilidade civil das plataformas da internet por publicações de terceiros e a possibilidade de remoção de conteúdo ofensivo sem determinação judicial. Na última sessão, o ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos, iniciou a leitura do voto e defendeu a mudança no regime de responsabilização das plataformas. Hoje, ele deu continuidade ao voto, que deve ser concluído na sessão de amanhã. Para Toffoli, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo, dá imunidade indevida às plataformas digitais. O ministro também falou sobre os cuidados que devem ser observados quando crianças e adolescentes forem os destinatários do produto digital. O STF, por unanimidade, confirmou decisão liminar do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento das emendas parlamentares. A decisão do plenário foi tomada em sessão virtual extraordinária e encerrada às 11h59 de ontem. A liberação está condicionada à obediência das regras constitucionais da transparência, rastreabilidade e do controle público da origem à destinação dos recursos. Segundo Flávio Dino, monitoramento com o objetivo de encerrar definitivamente o chamado orçamento secreto continuará no exercício financeiro de 2025. Motorista que levava certificado de registro e licenciamento de veículo falsificado é absolvido. O STJ não verificou a intenção de o condutor usar o documento falso. Fátima Uchoa. O Ministério Público de Goiás pedia a condenação do motorista que, após abordagem policial, teve o veículo apreendido. Depois, os agentes acharam o CRLV falsificado no porta-luvas. O MP insistia que, como se trata de porte obrigatório por lei, o simples porte do documento falso, mesmo que não seja apresentado, já configuraria crime. A Justiça de Goiás absolveu o condutor e a 6ª turma do STJ manteve a absolvição. O ministro relator, Sebastião Reis Júnior, observou que o alcance da norma penal não pode ser ampliado por uma interpretação baseada em regra administrativa, como é a obrigatoriedade do porte do CRLV. TSE reafirma que pesquisas divulgadas em ano de eleição devem ser registradas independentemente do período em que os estudos foram feitos. No caso analisado, o PT e um militante do partido foram condenados a pagar multa de R$53 mil. Aline Barcelos. O plenário do TSE analisou um recurso do PT de Diadema, São Paulo, e de um militante do partido. Os dois divulgaram em março deste ano uma pesquisa realizada em 2023 e que não estava registrada na Justiça Eleitoral. Ao analisar o caso, o TSE reafirmou o entendimento de que a exigência do registro tem como base a data da divulgação da pesquisa, não a data da realização do estudo. Atendente que pegou de hospital 2 ampolas de R$25 cada consegue reverter justa causa. Para a 6ª turma do TST, a punição foi desproporcional ao ato. Larissa de Paula. A empregada trabalhou 15 anos em um hospital sem receber nenhuma penalidade disciplinar. Ao ser demitida, a empresa alegou que ela pegou medicamentos sem autorização. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com sede em Curitiba, aceitou o pedido para reverter a justa causa e condenou o hospital a pagar todos os benefícios. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão por maioria de votos. Foi avaliada a conduta dela durante os anos trabalhados e o valor baixo do remédio subtraído.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senado tenta votar amanhã o Marco Legal da Inteligência Artificial. Plenário aprova o Marco Legal dos Bioinsumos. Texto segue para a sanção presidencial. E o projeto que mantém a alíquota zero para medicamentos importados de uso pessoal também é aprovado pelos senadores. Boa noite. A Comissão Temporária do Senado, que discute o Marco Legal da Inteligência Artificial, adiou a votação do projeto que regulamenta o uso da tecnologia no país. Uma nova tentativa foi agendada para amanhã e a expectativa é que o plenário vote o texto no mesmo dia. Reportagem de Paulo Barreira. A votação do Marco Legal da Inteligência Artificial no Brasil, que estava prevista para esta terça-feira, foi adiada pela terceira vez na Comissão Temporária do Senado, criada para discutir sobre o tema. A decisão atende a pedido de senadores que ainda discutem ajustes em pontos do texto, que tem gerado debates entre oposição e governo. Para o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, o adiamento é uma oportunidade para construir um consenso entre os parlamentares. Ele destacou que a nova versão final do relatório contempla diversas perspectivas da sociedade e afirmou que a votação seguirá em frente, mesmo que o entendimento total não seja alcançado. Se houver consenso, votaremos em consenso. Se não houver, o governo e a oposição farão seus posicionamentos e nós vamos para a votação dos senhores senadores. A previsão é que a proposta seja votada pela comissão na próxima quinta-feira, um dia após o fim do prazo para análise do relatório final. A expectativa é que ela ainda seja votada no mesmo dia pelo plenário. Caso aprovada, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça adiou a votação da chamada PEC das Praias, após ser concedido o pedido de vista aos senadores. A proposta de emenda à Constituição, que não tem data definida para voltar a ser discutida, propõe transferir a propriedade de terrenos de Marinha. No entendimento do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, a medida soluciona antigos conflitos entre a União e os ocupantes dos terrenos, além de representar vantagens turísticas e econômicas. Só em transferir para as pessoas serem proprietárias da área que elas ocupam e pagam aluguel, o governo pode arrumar fácil 140 bilhões de reais, sem mexer em nenhum terreno novo, mas regularizando milhões de terras, especialmente no litoral. Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, critica a proposta. Na avaliação dela, a iniciativa é uma forma de restringir o acesso da população às praias. Segundo a parlamentar, a PEC das praias também poderá trazer impactos negativos ao meio ambiente. É isso que essa PEC quer fazer, tirar do domínio da Marinha do Brasil para vender as praias, para fazer condomínios de luxo, prejudicando a natureza. E, gente, qual é o lazer que o povo brasileiro que mora nas orlas tem? A praia é a única coisa que os brasileiros não pagam para ir. E eles querem privatizar. Avança no Senado o projeto que autoriza servidores da educação pública a matricularem seus filhos na mesma unidade de ensino onde trabalham. A proposta foi aprovada na Comissão de Educação e segue para a votação em plenário. A reportagem é de Júlia Lopes. De acordo com o projeto, será permitida a matrícula do filho do servidor da educação pública na mesma escola onde ele atua, mas conforme emenda do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, isso acontecerá desde que haja disponibilidade de vagas
vagas e que a escola ofereça a etapa e os anos escolares adequados à trajetória dos dependentes, conforme regulamento do sistema de ensino. Uma segunda emenda ao texto do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, acrescentou que a regra não se aplicará aos colégios que possuem processo de seleção próprio. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu o relatório favorável ao projeto. Por meio da redução das dificuldades logísticas que toda mãe e pai de aluno conhece quando tem que compatibilizar os horários escolares dos filhos com as suas próprias jornadas de trabalho. O projeto foi aprovado na Comissão de Educação e passará por votação no plenário do Senado. O Senado aprovou o Marco Legal dos Bioinsumos, que regulamenta a produção, o uso e a comercialização destes produtos na agropecuária. Bioinsumos são produtos e tecnologias de origem biológica usados para combater pragas e doenças e melhorar o desenvolvimento das plantas. O texto dispensa de registro bioinsumos produzidos para o consumo próprio nas propriedades rurais. O projeto aprovado segue para a sanção presidencial e os detalhes você fica sabendo com a reportagem de Pedro Pincer. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que regulamenta a produção, o uso e a comercialização dos bioinsumos na agropecuária, na produção de peixes ou no plantio de florestas. Esses insumos são também voltados à nutrição, à promoção do crescimento de plantas e à substituição de antibióticos. As normas previstas no projeto serão aplicáveis a todos os sistemas de cultivo, incluindo o convencional, o orgânico e o de base agroecológica. O relator, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, destacou a necessidade de modernizar a legislação. Dessa forma, este legislativo está dando uma grande contribuição ao debater e aprovar uma lei de suma importância para o Brasil que traz a segurança jurídica e deixa o país na vanguarda mais uma vez. Ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, celebrou o acordo em torno do texto e falou sobre os principais beneficiados com a aprovação. E a aprovação de uma lei importantíssima para, principalmente, os pequenos agricultores, os agricultores da agricultura familiar, que fazem agricultura orgânica, né? E os grandes agricultores que usam hoje o bioinsumo, que é de suma importância para a agricultura sustentável. O texto segue agora para a sanção presidencial. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação do texto que abre mais possibilidades para a infiltração de policiais disfarçados na internet para investigar crimes contra crianças. A proposta, que seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados, se não houver recurso para a votação no plenário, admite o disfarce de policiais para investigar crimes como gravação de intimidade sexual não autorizada e cyberbullying. Reportagem de Bruno Lourenço. O projeto de lei tem o objetivo de acrescentar novas hipóteses para a infiltração de policiais disfarçados na internet em virtude da tipificação recente de crimes como divulgação de violência sexual ou gravação não autorizada de intimidade. A redação aprovada na Comissão de Constituição e Justiça expande a permissão para crimes não sexuais, como explicou o relator, senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. A infiltração de agentes é um importantíssimo meio de obtenção de prova, especialmente quando se trata de crimes perpetrados no cenário virtual. Ocorre que nem sempre esses crimes têm natureza sexual. Veja, por exemplo, o crime de intimidação sistemática virtual, cyberbullying. Se não houver recurso para a nova votação no plenário, a proposta poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. O Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que mantém a alíquota zero para medicamentos importados de uso pessoal, desde que o valor da remessa não ultrapasse o equivalente a $10 mil. A proposta segue para a sanção presidencial. Repórter Alexandre Campos. O texto aprovado pelo plenário impõe obrigações às empresas de comércio eletrônico que realizam remessas internacionais dentro do regime de tributação simplificada. A prestação de informações sobre a mercadoria antes de sua chegada ao país para o registro da importação e o repasse do valor referente aos tributos federal e estadual devidos pelo destinatário da compra vão agilizar a liberação do produto, destacou o relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará. Manteve-se a preocupação com os direitos do
do consumidor e do importador, que importam pelo regime tributário simplificado, garantindo, em determinados casos de devolução ou desistência da compra, a restituição do imposto de importação já pago. Pelo projeto que segue para a sanção presidencial, o Ministério da Fazenda poderá alterar as alíquotas mínima e máxima de imposto de importação incidentes sobre a compra de medicamentos do exterior por pessoa física para uso pessoal ou individual. A proposta ainda permite que o ato do Executivo altere o valor máximo da remessa sujeita a essa regra. Medidas provisórias editadas pelo governo neste ano e revogadas pela proposta regulavam esse tema. Mesmo assim, ficou mantida a decisão do Ministério da Fazenda de isentar a importação sobre esse tipo de produto, desde que a compra de medicamentos no exterior não ultrapasse o equivalente a $10 mil. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara concede benefício previdenciário a mulheres resgatadas de trabalho escravo. Comissão de Constituição e Justiça aprova projetos voltados às pessoas com deficiência. Ministro da Justiça explica linhas gerais do Sistema Único de Segurança para deputados. Boa noite. O ministro da Justiça esteve na Câmara para detalhar a proposta do governo federal que prevê a criação do Sistema Único de Segurança. Os deputados também discutiram com o ministro o respeito à prerrogativa constitucional da imunidade parlamentar, como informa a repórter Maria Neves. Convocado a comparecer à Comissão de Segurança Pública da Câmara, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, apresentou aos deputados as linhas gerais da proposta de emenda à Constituição que o governo pretende propor para constitucionalizar o Sistema Único de Segurança. Lewandowski também respondeu a questionamentos dos parlamentares. Ao todo, foram 21 requerimentos para que o ministro se apresentasse na comissão, todos de representantes da oposição. Quanto à PEC da Segurança Pública, o ministro da Justiça assegurou que ela não irá interferir na competência dos estados, que continuarão responsáveis pelas polícias militar e civil, e nem dos prefeitos, que continuam a responder pelas guardas municipais. Segundo Lewandowski, o principal objetivo da medida é permitir a atuação coordenada da União, dos estados e dos municípios e garantir uma fonte permanente de recursos para o setor de segurança. Assim como acontece na área da saúde e na área da educação, é preciso que esse sistema seja alimentado com fundos que têm assento constitucional e que não sejam contingenciáveis, verbas perenes que possam irrigar o sistema nos 3 níveis político-administrativos. A segurança pública, assim como a educação e a saúde, precisam ter verbas permanentes. Um dos principais questionamentos dos deputados foi com relação à regulamentação da posse e do porte de armas, assim como dos clubes de tiro. Autor de 7 dos requerimentos de convocação de Lewandowski, o deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, reclamou da política desarmamentista do governo. Segundo o deputado, a alegação de que quanto maior o número de armas circulando, maior o número de crimes, é falsa e contraria a matemática. Bilinski argumentou que os Estados Unidos têm mais ou menos 400 milhões de armas e 22 mil homicídios por ano, enquanto no Brasil, com cerca de 3 milhões de armas, ocorrem 40 mil homicídios anualmente. Essa é a diferença entre realidade e política. A realidade é, o cidadão de bem ele deve ter acesso à arma de fogo para proteger a família dele, a vida dele, e o criminoso não deve ter acesso à arma de fogo. Essa é a realidade. Mas a política do governo Lula é o reverso. A política do governo Lula é: o cidadão não deve ter acesso à arma de fogo, e ele promove essa política por intermédio da Polícia Federal, inventando o requisito de efetiva necessidade, que é um requisito político.
Bilinski também alegou que o objetivo do governo federal é fechar 95% dos clubes de tiro no Brasil. Lewandowski assegurou que o decreto não prejudica os clubes e também ressaltou que a regulamentação do uso de armas é prerrogativa inequívoca do Executivo. Outro tema amplamente discutido na audiência pública com o ministro da Justiça foi o indiciamento do deputado Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, por supostamente ter cometido crime contra a honra de um delegado da Polícia Federal no plenário da Câmara. Van Hatten argumentou que o processo representa uma agressão à democracia, uma vez que a Constituição prevê que os parlamentares têm imunidade para expressar opiniões no exercício do mandato. Está acontecendo contra mim uma perseguição política. A mera abertura de investigações para apurar falas proferidas no exercício do mandato é em si uma ameaça nefasta ao poder legislativo e à própria democracia. Não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O parlamento não é, e não pode ser, alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. De acordo com Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a imunidade parlamentar não é absoluta. Segundo o ministro, deputados e senadores podem ser processados por crime contra a honra, que são injúria, calúnia e difamação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica declarações do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que, na Comissão de Segurança Pública, afirmou que crimes contra a honra cometidos na tribuna do plenário não estão protegidos pela imunidade parlamentar prevista na Constituição Federal. Segundo o congressista, a Carta Magna é clara ao garantir em seu artigo 53 a inviolabilidade dos parlamentares por opiniões, palavras e votos. Luiz Lima avalia que qualquer interpretação contrária a isso precisa ser acompanhada de mudanças na lei a fim de evitar subjetividades. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que atualmente existe um processo de criminalização de parlamentares por declarações feitas na tribuna da Câmara. O legislador cita artigo da Constituição que assegura a imunidade de deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos em plenário. Carlos Jordi argumenta que eventuais excessos cometidos por parlamentares no exercício de sua função devem ser analisados pelo Conselho de Ética e não pelo Judiciário ou pelo Supremo Tribunal Federal. Ele alerta que ações que desrespeitam a imunidade parlamentar representam uma ameaça à democracia. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, também está preocupado com a preservação da imunidade prevista na Constituição, que assegura aos parlamentares liberdade de expressão no exercício do mandato. Ele acredita que essa garantia, assim como a liberdade de expressão dos cidadãos comuns, está ameaçada. O deputado ainda aponta a regulação das redes sociais como exemplo da interferência do Poder Judiciário sobre prerrogativas do Poder Legislativo. Para Maurício Marcon, o Congresso Nacional está sendo omisso e ele alerta que essa postura compromete o pleno funcionamento da democracia. Denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de calúnia e difamação contra o presidente Lula, Gilvan da Federal do PL do Espírito Santo declara que irá ao Supremo no dia 12 de dezembro para defender sua imunidade parlamentar. O deputado alega que o sistema judiciário exerce tratamento desigual entre parlamentares de esquerda e de direita. Na avaliação de Gilvan da Federal, a Justiça sempre foi complacente com políticos que caluniaram, difamaram e ofenderam o ex-presidente Jair Bolsonaro. O congressista garante que continuará criticando o presidente Lula em respeito à liberdade de expressão como representante eleito. Justiça. Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, reforça a denúncia de participação de integrantes do governo anterior e de militares em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.
O deputado espera que as investigações da Polícia Federal apontem os culpados pelos atos. Helder Salomão argumenta que essas ações, encabeçadas pela cúpula das Forças Armadas, mancharam a imagem da instituição. O parlamentar é contra a anistia para os envolvidos. Ele também critica a volta do debate sobre o voto impresso, afirmando que essa é uma tentativa da oposição de desviar o foco dos avanços econômicos e sociais do atual governo. Reginete Bispo, do PT Gaúcho, lamenta que integrantes das Forças Armadas e membros do antigo governo tenham planejado um golpe de Estado. A deputada entende que a ruptura democrática não teve êxito graças à atuação de instituições como o Supremo Tribunal Federal e o governo eleito. Reginete Bispo defende a prisão imediata dos envolvidos e elogia setores das Forças Armadas que se posicionaram contra o golpe. A parlamentar espera que a sociedade brasileira não tolere novas investidas antidemocráticas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou intimar o presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Ângelo Vatimo, para explicar o pedido de acesso excepcional a prontuários de pacientes que fizeram aborto legal. Doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará, critica a decisão por entender que é uma interferência indevida nas atribuições de uma entidade que deve fiscalizar a prática médica. Doutora Mayra Pinheiro pede aos integrantes do Supremo que respeitem a autonomia médica e se restringam às competências do Judiciário. A deputada também defende que temas como aborto e drogas sejam debatidos e legislados exclusivamente pelo Congresso Nacional. Segurança Pública. Em defesa da carreira militar, Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, rebate as acusações de privilégio, alegando que a categoria possui muitas restrições exclusivas. O parlamentar cita como exemplo a exigência de avaliações para a progressão na carreira e a obrigação de estar sempre prontos para a guerra. Coronel Crisóstomo também aponta limitações impostas aos militares, como a proibição de voto para recrutas em serviço militar obrigatório, além da vedação de manifestações políticas e reivindicações salariais. Segundo o deputado, eventuais falhas de altos oficiais não refletem a conduta geral da tropa. Direitos Humanos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um pacote de propostas relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência como forma de comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. A repórter Paula Moraes acompanhou as votações. Entre os projetos aprovados está o que estabelece direitos e garantias às pessoas com transtornos mentais e inclui expressamente esse segmento no rol das pessoas com deficiência. A proposta ainda depende de análise pelo plenário. O texto aprovado define a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza mental ou intelectual, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas. São previstos direitos e garantias às pessoas com transtornos mentais, como exercer a atividade profissional, ser incluído em políticas de reserva de vagas de trabalho em empresas de natureza pública e privada e ter igualdade de oportunidades de emprego, assegurada proteção contra a exploração e a demissão do trabalho, exclusivamente por motivo de transtorno mental. A proposta estabelece ainda a obrigação de tratamento humanitário e com respeito, conforme pressupõe o princípio constitucional da dignidade humana, durante a internação dessas pessoas. Em caso de descumprimento, o texto estabelece que o gestor ou responsável pelo hospital poderá ser responsabilizado na esfera civil, administrativa e criminal e afastado imediatamente de suas atividades. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, comentou as aprovações voltadas às pessoas com deficiência. Para essas pessoas, a garantia de acesso aos serviços, direitos e oportunidades é uma necessidade urgente. Ao debatermos projetos que fortaleçam essa pauta, estamos dando um passo importante para romper barreiras físicas e sociais que ainda limitam o pleno exercício da cidadania de milhões de brasileiros. Outro projeto aprovado prevê sanções penais
punições para quem deixar de denunciar a prática de violência ou de tratamento cruel ou degradante contra pessoas com deficiência. Pelo texto, a pena será de detenção de 6 meses a 3 anos. Se a omissão resultar em lesão corporal de natureza grave ou morte da pessoa com deficiência, a pena será aumentada em 50% ou em 3 vezes, respectivamente. Além disso, a punição será dobrada se o crime for praticado por parente ou cuidador. Essa proposta ainda precisa do aval do plenário. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também elogiou as aprovações voltadas a esse público. Essa é uma parcela enorme da população brasileira, em geral, inclusive dependendo da condição social, desassistida, pouco valorizada. As políticas públicas tantas vezes não reconhecem essa parcela importante da população, não facilitam suas vidas, sua locomoção, e nós temos que trabalhar permanentemente para isso. Foi aprovada ainda a proposta que garante à pessoa com transtorno do espectro autista todos os direitos e garantias estabelecidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse projeto já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Desenvolvimento Regional. Luiz Couto, do PT da Paraíba, informa que enviou emendas que somam mais de 3 bilhões de reais no orçamento de 2024. Entre as áreas prioritárias, o deputado destaca saúde, educação, agricultura familiar, cultura, esporte, lazer e assistência social. Ele ressalta a importância desses investimentos para a promoção da justiça social e para o desenvolvimento sustentável. Luiz Couto afirma que o foco das emendas é atender às necessidades mais urgentes da população, buscando ampliar o acesso dos paraibanos a serviços e oportunidades. Ele acredita que este é o momento de união e planejamento, com o objetivo de construir um futuro mais inclusivo e melhor para a vida dos cidadãos. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, repercute a publicação do decreto estadual que estabelece os índices de participação dos municípios no ICMS para 2025. Ele destaca disparidades nos repasses. Enquanto cidades como Vila Velha e Cariacica obtiveram aumentos expressivos, outras como Vitória e Ecoporanga enfrentaram perdas significativas. Para Gilson Daniel, as novas regras do ICMS podem comprometer a execução de políticas públicas essenciais em várias regiões do estado. Ao reafirmar seu compromisso com o municipalismo, o deputado se coloca à disposição para trabalhar por mais recursos e pelo fortalecimento dos serviços públicos nos municípios capixabas. Política. Padovani, do União do Paraná, celebra o recebimento do Prêmio Excelência Parlamentar 2024, concedido pelo site Ranking dos Políticos. A iniciativa visa reconhecer o trabalho de parlamentares com desempenho exemplar em critérios como atuação legislativa, ética, engajamento nas comissões e comprometimento com os interesses da população. Padovani reitera que a premiação reflete seu esforço contínuo pela excelência no curso do mandato. O deputado dedica o prêmio ao Brasil, especialmente ao Paraná, e reforça seu compromisso com um país mais honesto e próspero, reafirmando sua luta contra o populismo e a demagogia. Votação. A Câmara aprovou o projeto que concede benefício previdenciário a mulheres resgatadas de trabalho escravo até alcançarem o direito à aposentadoria. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que concede automaticamente o benefício de prestação continuada, BPC, a todas as mulheres resgatadas em decorrência do trabalho escravo ou análogo à escravidão. A coordenadora da bancada feminina, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, foi relatora da proposta, que foi aprovada dentro das ações dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, de dezembro de 2023, o Brasil tem mais de 6 milhões de empregadas e empregados domésticos, sendo 90% deles do sexo feminino.
Não resta dúvida, portanto, que estamos falando, sobretudo, dos direitos das mulheres. E mulheres que muitas vezes encontram-se vulnerabilizadas e precisam ter seus direitos resguardados por este Parlamento. Pela proposta, essas mulheres deverão receber o benefício até alcançarem o direito à aposentadoria. Será um presente para essas trabalhadoras que há anos a fios buscam ter seguridade, sobretudo. O autor da proposta foi o deputado fluminense Raymond, do Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando de mulheres empregadas domésticas que muitas vezes chegavam à casa das famílias aos 10 anos de idade e depois, só por conta de um trabalho de excelência de fiscais do trabalho, que essas mulheres foram resgatadas e resgatadas para a liberdade, resgatadas para a vida. Atualmente, as mulheres resgatadas recebem o seguro-desemprego por apenas 5 parcelas. O texto que segue para o Senado, além de conceder o BPC às mulheres que precisarem, aumenta o seguro-desemprego para 6 parcelas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite e até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.